eu acho que o que eu faço era o que eu gostaria que as pessoas tivessem feito. E eu penso que isso traz impacto positivo. Às vezes as pessoas precisam serem ouvidas de verdade. Mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Esse programa é uma edição especial de conversa boa, conversa quentinha. Eu sou a Cris Bartz e quero te convidar para estar aqui comigo para conversar com a minha convidada especial, Valéria Almeida. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Eu sou a pessoa apaixonada pela vida, uma comunicadora que acredita no poder do trabalho coletivo, uma apresentadora que usa o espaço que ocupa para plantar boas sementes. Olha que bonito. Há 10 anos, o Mamilos faz parte da sua jornada de formação como ser humano, profissional e cidadão. Mas você sabia que também pode nos contratar e levar essa experiência para sua empresa, organização ou marca? Com a Mamilos, a nossa consultoria, nós já ajudamos grandes marcas a construir narrativas sensíveis. A gente também palestrou em eventos para todo tipo de público, traduzindo temas complexos. E em empresa, nós facilitamos o diálogo em times para potencializar a performance. Agora, atendendo pedidos, a gente abriu algumas vagas de mentoria profissional. E aí, vamos trabalhar juntos? Mas eu vou falar mais dela, tá? Falou pouco. Vou falar um pouco mais. Se tem uma habilidade para aparecer e estar em falta hoje em dia, é a escuta. A gente vive num mundo barulhento, apressado, onde todo mundo quer falar, mas tem pouca gente realmente querendo ouvir. E escutar de verdade é mais do que ficar em silêncio enquanto o outro fala. É criar esse espaço, é estar presente. A nossa convidada de hoje entende disso como poucos. A Valéria, ela é jornalista, apresentadora, é uma das vozes mais carismáticas e sensíveis que a gente tem hoje na televisão brasileira. Ela tem passagem, tá nessa há bastante tempo, pelo Profissão Repórter, pelo Bem-Estar e agora ela tem um programa merecidamente só dela, que é o Paulistar. E ela usa muito a escuta como ferramenta de trabalho e como filosofia de vida. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o poder de ouvir, sobre o poder de ouvir o outro e sustentar essa existência e como a escutativa interfere no jornalismo, na informação de qualidade e nas narrativas do jeito que a gente quer ver o mundo. Seja muito bem-vinda, é muito bom te receber aqui. É muito bom estar aqui. Tô feliz. Orgulhosa. É? Orgulhosa de estar aqui, viu? Eu que tô. Valéria, vamos começar do começo, porque a gente fala muito hoje no mundo sobre expressão, né? Você tem que falar. Tem que falar, tá com depressão, tem que falar sobre depressão. Tá tentando engravidar, tem que falar sobre tentar... Coloca no mundo para você partilhar e não se sentir sozinho. Se a gente vai falar, a gente pretende que do outro lado alguém vá ouvir. E essa dificuldade de ouvir passa por várias necessidades que esse outro ouvinte também tem no mundo. Eu queria saber da Valéria pequenininha, da Valéria em casa. Falar e ouvir era incentivado ou não? Que tipo de falar, que tipo de ouvir? Quais são as pessoas com quem você conviveu que foi te ajudando a moldar esse olhar que hoje se aplica tão bem? Nossa, é interessante você me levar para a infância, porque eu cresci numa casa em que as pessoas não ouviam muito, não. Então, tinha aquele papo, quando você vai conversar com o pai manda conversar com a mãe. Aí você vai falar com a mãe diz, pergunta pro seu pai. Aí você vai falar com a avó diz, isso não é do meu tempo. E aí você não fala, você silencia para não criar grandes problemas. Mas eu também cresci num espaço, eu nasci e cresci em Santos, num bairro periférico. E o meu entorno era formado por pessoas vindas do Nordeste, majoritariamente. Então, a minha avó, meu avô, os meus vizinhos. E dentro desses espaços, tinha uma vida que é muito coletiva. Depois a gente vai dando nomes quando a gente vai pra academia, quando a gente fala de sororidade. Mas na periferia, uma mulher já tá ajudando a outra, já tá cuidando do filho da outra. Desde você pede sempre a bênção pro vizinho, você pede licença pra entrar, pra sair. E essas pessoas, elas tinham uma dinâmica de vida que eu sempre admirei muito, dessa
essa relação de ajudar, de fazer, mas não de conversar. Não de ouvir no sentido de vou desabafar e eu sei que alguém vai me ouvir. Eu sinto que tinha muito mais uma relação das pessoas entenderem o que o outro estava passando e irem se ajudando sem que o outro precisasse explicar muito. Então, você chega na casa do outro e diz, acabou meu arroz, você pode me dar um copo de arroz? A pessoa não pergunta o que você fez com o seu dinheiro, que acabou o seu dinheiro, você não tem dinheiro para comprar o arroz. Só te dá o copo de arroz. E depois você devolve. Então, eu fui aprendendo muito mais a me comunicar, observando o modo de vida, do que realmente sendo escutada. E dentro desse espaço em que eu admirava tanta gente, ninguém falava sobre essas pessoas incríveis. E o meu bairro sempre estava na página policial. Então, quando eu fiz 16 anos, 17, eu olhava muito Glória Maria, Fátima Bernardes. Eu tinha uma coisa daquelas mulheres que ganhavam o mundo, que estavam viajando, contando várias histórias. Então, eu pensei, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou contar histórias das pessoas que, como eu, estão aqui sem serem ouvidas e sendo retratadas pelo ponto de vista do que as pessoas querem. Porque, assim, cara, com tanta gente morando nesse lugar, só falam do que não presta. É muito esquisito. Então, eu cresci não sendo escutada. Eu não tinha esse lugar, nem fazia terapia também. Porque dentro da minha realidade, isso não era uma coisa posta, assim. Não era uma possibilidade. E a minha mãe morreu, eu tinha 10 anos. Então, eu fui criar super jovem. Criança. Minha mãe morreu com 33 anos. Minha mãe morreu já muito jovem. Eu vou fazer 42. Então, assim, eu olho hoje para uma pessoa de 33 anos e falo, meu Deus. Muito jovem. Quando eu fiz 33 anos, eu falava, meu Deus. Então, e teve uma questão com meu pai, de meu pai também ficar muito abalado. Meu pai ficou viúvo com 34 anos, com 2 filhos dentro do casamento, um fora do casamento. Todo um choque, assim, uma questão que a gente não falava. Não falava da dor, não falava do que estava sentindo. E, inclusive, essa relação de todo mundo ter uma fala para dar para o outro. Eu lembro que no enterro da minha mãe, as pessoas me abraçavam e falavam assim, você precisa ser forte, você precisa cuidar do seu irmão. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 6. Você precisa ser forte, você precisa ajudar a sua avó. Então, você vê, assim, é uma relação de alguém sempre tem alguma coisa para te falar ou para falar sobre você e não necessariamente para te escutar. E eu acho que o que eu faço era o que eu gostaria que as pessoas tivessem feito. E eu penso que isso traz impacto positivo. Às vezes as pessoas precisam serem ouvidas de verdade. Com verdade, com presença. Como que a faculdade de jornalismo te ajudou a lapidar esse olhar? E o que você vê nessa educação jornalística que deveria ser melhorado para que tivesse menos inferência e mais questionamento, talvez? E, Cris, eu ouso dizer que é até menos questionamento e mais escuta. Porque a gente vai para a faculdade e a gente aprende a fazer uma pauta, coloca um monte de pergunta. E a gente, na ânsia de mostrar um bom trabalho, muitas vezes fica preocupado em fazer todas aquelas perguntas. Uhum. Olha, preciso mostrar como eu sou inteligente. Aí faz uma pergunta que gasta 5 minutos para concluir a pergunta. Porque a gente quer mostrar quantos livros leu, quantas viagens fez, quantas referências tem. Então, é muito tempo fazendo perguntas e muitas perguntas. Pouco tempo para escutar de verdade. E acho que, claro, na faculdade, eu agradeço porque eu tive bons professores que trouxeram para mim muito mais uma questão do olhar social, que reforçaram e ampliaram a minha visão de mundo. E, inclusive, a questão do estar atenta para ver o que não era tão visível assim. Porque tem coisas, óbvio, quando a gente vai falar de uma catástrofe, quando a gente vai falar de algo que está nítido, é mais simples o ponto de partida. Agora, você ter o olhar para chegar onde parece que não tem nada acontecendo e tá aberto para perceber que naquele nada tá acontecendo tudo, no silêncio, na falta, na escassez. Então, os professores trouxeram muito essa provocação e que me fortaleceu e me ampliou. Mas também eu, às vezes, observo o quanto é exigido numa faculdade de essa preocupação com uma pauta, de tantas perguntas. E eu acho que muitos profissionais, eles acabam saindo tão prontos para perguntarem que eles não estão escutando de verdade. A pessoa fala
desabafa. Fala coisas que a gente, às vezes, está assistindo ou querendo saber mais daquilo que a pessoa acabou de dizer. E a pessoa faz a pergunta que ela saiu pronta para fazer. Então, não está aberta de verdade para essa escuta. Acho que tem também uma angústia de querer que a pessoa responda aquilo que você precisa para cobrir a sua pauta. E não o que ela vai responder por ser quem ela é, né? Então aí, de novo, a gente não está dizendo de um trabalho que é partindo de uma escuta. Porque a pessoa quer, na verdade, só escutar o que já saiu preparada para ouvir, né? Uhum. E o que a gente está falando aqui é de uma escuta sensível, que pode pôr no chão toda a sua pesquisa, toda a sua pauta. De repente, você vai escutar e vai falar, gente, não é nada disso. Eu saí de casa pronta para ouvir uma coisa e as pessoas estão falando outra. Porque, claro, eu saí da minha casa ou da redação, do ar-condicionado, de um lugar de uma pesquisa distante. Quando você chega no espaço, tem uma outra realidade que se impõe. E pessoas reais vivendo naquele lugar. Então, eu sinto que essa preocupação que a gente tem na faculdade de fazer uma boa pauta, de elaborar, ela é uma coisa importante para você estudar, para você sair com o mínimo de embasamento, com responsabilidade pelo seu trabalho. Mas também não pode ter um apego por isso, porque senão você fica tão presa à pauta que você fez e que você teve um trabalho para desenvolver, que você não escuta absolutamente nada. A pauta é o treino e o campo é o jogo, né? Jogo é jogo, o jogo é vivo, né? Agora, passando por meios diferentes, né? Quando você prepara uma pauta que depois ela vai ser escrita, ou que ela vai ser falada, ou que ela vai ter imagem e fala. Me conta um pouquinho, a gente hoje é um país carente de revistas, né? Já tivemos muitas, hoje quase não temos. O que você vê de diferença, né, na mão do jornalista no momento que, por exemplo, isso não está na imagem, isso está só no texto? Novamente, uma capacidade de escuta e de observação e de uma entrega, que muitas vezes falta de tempo para você colocar o que você viu, sentiu, e tem um percebeu. Espaço, né? E o espaço. E esse espaço, ele vai ser uma luta sempre, né? Porque ele é um espaço que você tem quando é uma revista, um impresso. Quando é um espaço como um podcast, você tem tempo, você precisa acabar. Na televisão, que você tem um tempo, uma programação precisa acabar, né? Tem conversas que são tão maravilhosas que a gente gostaria de continuar. Mas elas precisam acabar. Mas tem uma relação mesmo de entrega que precisa ser feita para que a gente consiga colocar uma verdade que, de novo, pensando como você trouxe a questão da revista, que é de um desenvolvimento que é você entender que você não é a grande estrela, que você é só uma ponte entre aquelas pessoas que estão falando, que estão confiando a você as histórias de vida, o que elas têm, o que elas precisam reportar, até quem vai absorver aquilo que você está colocando. Porque, às vezes, a gente também tem E isso, na revista, eu passei por muitos espaços, né? Eu trabalhei em assessoria de imprensa, eu trabalhei em revista, eu vim para a TV. E, inclusive, o que me trouxe para a TV foi a fotografia. Porque eu fui estudar fotografia. E isso muito relacionado à minha origem. Porque quando eu colocava nos meus currículos o meu endereço e minha fotinho 3x4, eu não era chamada para lugar nenhum. Então, eu estabeleci que eu ia falar, eu ia me comunicar através da fotografia, porque as pessoas iam entender, iam ver, iam conhecer os espaços através do meu olhar, sem que elas soubessem se eu era uma mulher branca ou negra, alta ou baixa, de origem periférica, de origem nobre, não importa. Eu ia falar através da minha imagem. E aí eu fui estudar fotografia depois de ter estudado jornalismo. Que demais. E trabalhei 4 anos numa revista. E aí a vida se encarrega. Aí eu recebo uma ligação com o Caco Barcelos me convidando para trabalhar na televisão. Você acreditou? Não, claro que não. Eu falei, você ligou para a Val errada. É a Val, fotógrafa. Sim, porque eu falei, não pode ser, né? E aí ele entrou no falecido Orkut e fuçou a minha vida ali. E ele quis me conhecer. E aí então, o meu trabalho, porque o meu olhar
fez com que ele entendesse também que eu, sendo uma jornalista e tendo uma paixão pela imagem e comunicando através disso, eu poderia fazer parte do time que ele queria montar de documentaristas, de vídeo repórteres. E assim eu fiquei no Profissão Repórter por quase 6 anos, percorrendo esse Brasil e fora daqui, contando muitas histórias. Mas toda essa narrativa, em cada lugar, a gente vai encontrando um caminho para a gente se expressar e para falar aquela realidade. Mas é um exercício, porque nem sempre você vai ser o protagonista. E nem quando tá na frente do vídeo. É verdade. Agora, Caco, capítulo Profissão Repórter. É um dos programas que faz o jornalismo mais puro, né? No sentido repórter na rua. E a minha maior admiração é o fato de partir de uma notícia, mas retratar pessoas. Né? É quando você sai da manchete do macro e vai para o micro. Houve uma desapropriação, então você vai conversar com uma daquelas pessoas, né? E aí deixa de ser uma grande manchete. E as histórias geralmente são muito duras. Passa-se por histórias muito duras, por situações muito duras. Como é que nesse tipo de programa você fez para equilibrar o papel de repórter, que vai precisar fazer perguntas que são difíceis, e o papel de ouvinte? Deixa falar e depois edita? Como que faz para fazer as perguntas difíceis para as pessoas que estão sofrendo ali na sua frente? Ô, Cris, eu vou dizer que tem 2 coisas aqui. Uma é, eu não separo a repórter da ouvinte. Eu só acho que eu sou a comunicadora que eu sou porque eu sou essa ouvinte. Então, eu deixo a pessoa falar. E eu tomo muito cuidado com a abordagem, porque tem uma coisa que parece absurda, mas quando a gente fala de comunicação humanizada, não deveria ter, né? Igual eu falo, parto humanizado, RH humanizado, né? Recursos humanos humanizados. Então, comunicação humanizada. Mas eu parto do princípio que tem formas que a gente aborda uma pessoa, termos que a gente usa ou não usa, perguntas que a gente faz ou não faz. Jamais vou chegar para uma mãe que acabou de perder um filho para perguntar para ela como é que você está se sentindo. Tem momentos que você chega, assim, que é tão absurdo, mas é uma pergunta óbvia, mas nenhuma mãe pode estar se sentindo bem ou é o tipo de pergunta que eu não faço. E não faço. E por princípio não faço, não. Então eu falo, eu não vou fazer essa pergunta. Mas eu chego, eu me aproximo, eu me apresento, eu peço licença. Eu agradeço por me deixar entrar. E eu tenho paciência para escutar essa pessoa na hora que ela puder falar e o que ela quiser falar. Porque, em geral, no momento de dor, a pessoa ela vem num desabafo. E ela precisa ser ouvida. E em vários momentos ao longo desses meus 6 anos de profissão repórter, né? São 14 anos na Globo, 19 de jornalismo. É o tempo... Com essa carinha de criança. Que vai fazer 42 Muito anos, bom. Né? Mas eu falo... Tem o tempo de uma escuta, tem um tempo de observação... E tem o tempo que é o tempo das pessoas. Porque é um problema meu se eu tenho pouco tempo para ouvir. Ela tá com o problema dela. Ela não tem nada a ver com isso. Você que tá pedindo. Eu que tô pedindo. Eu que tô entrando no momento de dor dessa pessoa. E tem dores que são essas muito evidentes. Que são as dores das tragédias, das perdas, ou da perda material, ou da perda de alguém muito querido. Porque quando a gente fala, né, das grandes tragédias, enchentes, desmoronamentos, são muitas dores de pessoas que batalham uma vida inteira para ter alguma coisa, e a chuva leva, vem o desmoronamento, acaba com tudo, e acaba muitas vezes com a casa, com o negócio e com a família. Então, são vários momentos de dor. E tem aquela dor que está acontecendo no silêncio, que acaba até sendo naturalizada por algumas pessoas. Então, eu fui fazer cobertura no lixão, no sertão, onde a seca a gente estava considerando era a pior seca dos últimos 30 anos. Então, tem dores que elas acabam não sendo facilmente verbalizadas, porque as pessoas, elas aprenderam a viver naquele contexto, mesmo sentindo dor. Que é diferente daquela dor latente que a pessoa verbaliza, né, num ímpeto. Então, tem coisas que você tem que ter paciência. E aí eu observo
o comportamento, eu tento, e não tem uma fórmula, um questionário, perguntas certas que eu vou fazer em cada lugar. E agora eu estudo para também não falar os termos errados, para ter respeito pelas pessoas. Porque se tem uma palavra que ofende alguém, um termo que ofende alguém, um povo, um grupo, eu não vou usar. Ah, não me interessa. Ai, todo mundo tá no dicionário. Gente, tem um monte de palavra no dicionário que a gente deveria abolir. Mas se a gente não consegue riscar no dicionário agora, a gente pode tirar da vida. Então, algumas coisas eu tento, mas a minha paciência, a minha escuta, elas são primordiais. E eu que sou a pessoa que fala muito, na hora que eu tô assim, na minha função, trabalho... Tem uma coisa de encarnar ali no momento. Eu vou entendendo assim, Cris, que é uma missão. Eu me coloco assim, essa é a minha missão. Eu vou ouvir, porque as pessoas têm vozes. Eu não entendo que, eu dou voz pra alguém, eu não dou voz pra ninguém. Todo mundo tem voz, mas muitas pessoas não são ouvidas. Então, eu vou ser a pessoa que vai ouvir e eu vou me colocar num papel de ponte entre quem quer falar e quem precisa ouvir. Agora, Valéria, isso é um exercício de empatia. Uhum. E as histórias são muito duras. E são histórias que muitas vezes se passaram em lugares que você viveu. Você teve vida naqueles lugares. Tudo isso causa dor. Depois você vai trabalhar com saúde mental e vai falar disso. Como é que você cuida da sua saúde mental com essa empatia, essa escuta, essa vivência para ser ponte, mas não ficar quebrada, não é ponte quebrada? Como é que faz? Eu quebro e eu reconstruo. Porque tem dores, assim, eu vou fazer meu trabalho. Cara, tem coisas que eu volto pra casa, assim, que eu vou sentar e eu choro. E choro mesmo. E penso, cara, se um dia eu parar de chorar por isso, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Porque tem situações que acontecem que a gente não pode deixar de sentir. Eu vou lá com todo o meu comprometimento, com a minha responsabilidade, entendendo que agora eu preciso estar equilibrada para fazer o meu trabalho e para ser essa ponte. Né? Agora não é sobre mim, é sobre aquela pessoa que está confiando a mim essa missão de reportar algo que pode modificar a vida dela, que pode amenizar uma dor, que pode causar uma mudança social, que pode fazer com que ela seja respeitada, que ela tenha uma vida mais bonita, mais digna. Então eu vou e compro o meu papel. Isso não quer dizer que eu não vá quebrar. Então eu choro e não dou alta para minha psicóloga. Então assim, faço terapia, converso com as amigas, falo um monte no ouvido do marido, que é um bom ouvinte. Então aí é a minha vez de falar um monte. Porque tem horas que também eu vou entendendo como essas histórias chegam a mim e como a gente fala, me atravessam. Porque tem várias histórias que me pegam. Tem várias histórias que se conectam com vivências que eu tenho. Mas nessa hora que eu tô fazendo esse trabalho, não é sobre mim. É sobre aquela pessoa. E eu sabendo o significado disso, sabendo que também muitas vezes eu gostaria de ter sido ouvida, eu faço o meu papel. Aí depois eu vou recolher meus cacos, vou tratar qualquer coisa que tenha ficado fora do lugar na terapia ou numa conversa de bar com as amigas, assim, pra processar. Tem alguma história, assim, que você queira me contar? Que você falou, Cris, essa aqui pegou e depois ela ficou comigo muito tempo? Ô, Cris, de tantas histórias, várias me pegaram, assim, várias mesmo. Mas uma mexeu muito comigo, porque eu tenho um filho que ele tem 18 anos. Eu falo que é meu filho, mas ele é meu enteado. Quando a gente se conheceu, ele tinha 2 anos e meio. Ele é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. E eu tive uma única gestação. Eu tenho uma endometriose que nunca me causou dor, mas ela sempre me causou uma diarreia no período menstrual. E eu passei por diferentes médicos e médicas que negligenciaram, colocando isso num lugar de psicológico. Uma coincidência. Era sempre minha TPM, minha mudança de humor e de hormônio que estava provocando aquilo. Quando eu descobri que eu tinha endometriose, eu descobri justamente no momento que eu estava tentando engravidar. Num exame de rotina. Eu falei, vou fazer. Apareceu líquido no meu ovário. Aí o meu mundo desabou. Eu passei por alguns procedimentos cirúrgicos e eu tive uma única gravidez, depois de 3, 4 cirurgias. Quando eu engravidei, eu falei, cara, sou a pessoa mais abençoada do mundo. Um dia eu quis escutar o coração do bebê, do nada, assim. Comecei a sentir uma cólicazinha, mas a galera fala que ter cólica é normal no período menstrual e tal. No período menstrual, não, durante a gravidez. E aí eu falei, cara, mas eu nunca tive dor nenhuma. Estranho, mas ok. Quero escutar o coração do bebê. Perturbei, fui
fazer um exame. E o coração do bebê tinha parado. Eu surtei, mas eu surtei muito, assim, gritei muito, daquelas cenas bizarras que você fala de novela, que você não sabe se a pessoa tá chorando, se tá rindo, tá gritando. Fiquei de mal com a vida, perguntando por quê. Porque a essa altura do campeonato eu já tinha perdido muita gente, então não cabia a mim ficar escutando de novo as pessoas com dificuldade de ouvir, tinham suas receitas mirabolantes. Então, não, mas agora que você engravidou uma vez, você vai engravidar outra. Não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, um monte de receita. Não, mas é só uma vez. E pra mim não era uma dor, não era uma dor, era mais uma dor. Eu já tinha perdido a mãe, o pai, várias pessoas importantes da minha vida, minha base mesmo familiar tinha partido. Então aquela era mais uma morte na minha vida e eu tava questionando por quê. E aí eu passei a questionar quando você passa na rua e vê várias pessoas em situação de vulnerabilidade vivendo na rua. E parece que o olhar da gente, quando a gente perde um filho, a gente vê pessoas grávidas brotam, né? É. E aí, eu passava na rua e eu via pessoas em situação de rua, pessoas com dependência química grávidas. E eu perguntava, cara, como que eu não? Me julgando, me colocando num lugar de melhor, né? Como eu, que tô aqui casada, numa vida, comendo tudo bonitinho que o médico mandou, não consegui. Essa pessoa tá em toda essa situação de vulnerabilidade, tá grávida. Aí eu entrevistei uma pessoa que passou por anos de dependência química e que teve algumas gestações e alguns filhos retirados dela, assim, depois que pariu, levados por uma situação que ela estava de vulnerabilidade, vivendo na rua, com dependência química. E aí ela ficou grávida mais uma vez e ela teve a notícia de que o companheiro dela, isso tudo ela me contou. Durante uma entrevista que ela disse que não me contaria algumas coisas. E eu parti dessa entrevista dizendo assim, vamos fazer o seguinte, você não me diz o que você não quer falar, talvez eu nem te pergunte. E eu perguntei em algum momento se ela tinha tido filhos. E naquele momento ela simplesmente confiou. Essa era a pergunta que ela não queria que eu fizesse. Só que ela não me disse. Eu fiz e ela me contou. E aí ela me contou que nessa, que era a 3ª ou 4ª gestação, veio a notícia de que o companheiro dela tinha sido diagnosticado com HIV. E ela então decidiu que ia morrer. E ela falou, pegou tudo que ela podia de droga, foi para um lugar para tentar morrer, porque ela disse, esse filho ninguém vai querer. Ele vai nascer com HIV e ninguém vai querer ficar. A polícia chegou, ela foi presa, porque ela tinha tanta droga com ela que ela disse... A justiça entendeu que aquilo era uma situação de tráfico e não de dependência. E ela disse, se Deus não me deixou morrer, é porque essa criança vai me salvar. Ela passou por todo o processo de abstinência. Ela tá aí, uma confeiteira maravilhosa, que eu sigo comprando bolo e ovo de Páscoa. Você tem contato com ela? Tenho. Porque eu falo dela e eu me arrepio. Porque eu escutei. E quando eu fui embora... Para além daquela reportagem que falava sobre dependência com crack, eu entendi que tinha algo que era para mim. Isso me fez ter respeito por todo mundo, me fez entender que filho não tá numa prateleira, que ninguém roubou o bebê, que o filho que veio para ela era para ser dela e mudou a vida dela. O filho que eu gerei foi a vida que eu gerei. E eu agradeço também pela vida que... não queria fazer isso. Que eu também ganhei a possibilidade de ser mãe de uma criança que eu não gerei. Então, por isso que eu falo, tem coisas que atravessam, enquanto eu tô na minha função, trabalho. Com respeito, eu contei a história dessa mulher. Com respeito, eu falei sobre a importância do tratamento, do acesso ao tratamento, da possibilidade de uma vida bonita. Eu mostrei essa mulher como uma confeiteira. Ela tá aí, linda, com um filho que não nasceu com um vírus HIV, com ela que teve um diagnóstico negativado para HIV, vivendo a sua vida lindamente, e eu modificada por uma história que poderia ser só mais uma história, mas eu ouvi com o meu coração, assim, eu vou lá, eu presto atenção, e essa foi uma entrevista que durou 1 hora para ser uma reportagem de 3 minutos. Que incrível! Que história incrível! Obrigada por dividir comigo. Porque a gente fala muito que falar cura, mas ouvir pode curar também. Eu acho que você deu um grande exemplo de como isso acontece.
Porque as histórias, quando a gente realmente está ouvindo, ela nos atravessa. E vai ficar alguma coisa em você. Por isso que eu falo que toda conversa é transformadora. Porque se você ouviu, algo ali vai ficar. E que mágico essa experiência, né? Agora, contando um pouquinho da continuidade dessa trajetória, depois ir para um programa matinal, ir para um programa que falava de bem-estar, vai falar de saúde mental, uma transição gigantesca, não só de horário, né? De pauta, de tudo. Como que essas conversas te fizeram escutar novidades, te permitiu conhecer experiências novas de matéria, de jornalismo? Que tipo de escuta é importante no momento em que saúde mental vira uma pauta generalizada? Eu costumo falar que tem o especialista e o eu especialista, né? Ah, boa. Como que você aprendeu nesse processo? Então, e de novo, ele vem desse lugar do entender qual é a minha missão aqui. Porque aí você diz, agora eu tô falando com outras pessoas, sobre outros temas. E qual é a função, qual é a missão? Então, o bem-estar, ele fala para muita gente, no país inteiro. E eu tenho uma missão que é de ouvir e conseguir transformar assuntos que muitas vezes também são com termos muito difíceis, inacessíveis, que ficam num campo muito acadêmico, para que as pessoas entendam o que elas podem ter, os direitos que elas têm, para que elas possam acessar a saúde, para que elas tenham qualidade de vida. Então, eu também fico nessa missão de não só ouvir quando é uma pessoa, uma pessoa que está compartilhando da sua experiência, da sua saúde, do seu bem-estar, como também de escutar os especialistas e levar isso para quem está em casa. Porque isso pode modificar a vida de uma pessoa. Né? A gente tinha até um quadro que era o Aprendi com Bem-Estar, que era isso, assim, muitas vezes a pessoa se olha e algo que a gente passa a achar que, eu sou assim, não, eu tenho isso daqui, já tenho tanto tempo. A gente naturaliza alguma coisa, que aí você diz, gente, mas isso é um sinal. Como eu, que, por exemplo, aprendi que aquela diarreia no período menstrual era só o meu normal. Não era o meu normal. A gente naturaliza o mal-estar, né? Exatamente, sabe? Essa coisa de, eu tenho cólica sempre, eu tenho dor de cabeça sempre. Então, mas não era pra ter nunca. Mas quando a gente não tem acesso nem à informação e nem ao atendimento, porque a gente sabe, eu sou uma grande admiradora do Sistema Único de Saúde, o que a gente tem é para ser aplaudido e é uma referência para o mundo, mas a gente também tem um país com muita gente, com um país que tem essa dimensão continental e não é um exagero falar disso, né? Então, a gente sabe que tem a falta de acesso em muitos lugares, que muita gente não consegue ter acesso ao básico. E aí, mas eu sei que elas têm uma televisão na casa delas e que a minha informação pode chegar. E que o que eu tô falando para elas pode ser a diferença, um divisor para que elas também saibam que elas têm direito, saibam que elas podem e devem reivindicar e que elas se observem. Então, é uma mudança de linguagem, pensando que é um público diferente, mas ainda muito pautado numa responsabilidade que eu entendo que é o que eu tenho como comunicadora. E aí eu vou nessa minha dinâmica de entender que tudo isso, que é o que eu falo, para mim tudo isso é um direito humano. A gente a sua especialidade, né? Esse jornalismo que funciona para organizar, relembrar, referenciar os direitos humanos. E humanizar. Porque tá nesse lugar de... Muitas vezes a gente tem ideias que vêm prontas e que também são perpetuadas pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste. Então, que só reforçam estigmas, que deixam as pessoas ainda mais à margem, viram estereótipos. E aí, quando eu penso que o meu trabalho pode mostrar quem são essas pessoas, a gente pode olhar para elas como pessoas que têm suas histórias, suas vidas, suas alegrias, seus amores, suas dores, que têm grandes potências para além do que a gente aprende na academia, que tem gente incrível, com muita coisa para ensinar, mesmo sem nunca ter pisado numa sala de aula.
Então, eu escuto todo mundo com esse olhar e com esse ouvido de dizer, cara, essa pessoa tem muito para me ensinar. Gente, se eu estiver parada num ponto de ônibus e alguém começa a falar, eu penso, tá, tem recado aí, vem, pode falar. Eu escuto porque eu penso, nunca é aleatório. Nunca é aleatório. Ninguém começa a falar do nada, assim. Que delícia Alguém isso. precisa falar, então tá bom, eu tô aqui, te escuto. Me conta dessa experiência nova, que agora é um programa que é seu, você tá organizando, você tá na ponta, você tá determinando as histórias, dá para ouvir até aqui, que é tudo que você faz de melhor. Qual que é a diferença agora para esse programa? O que é descobrir uma cidade que todo mundo acha que já conhece, embora seja muito grande? Qual oportunidade você tá vendo nesse programa novo? Eu digo que o Paulistar é o lado bom da vida. Ele é o lado bom da vida. É tudo que eu acho que as pessoas precisam saber para terem equilíbrio nas suas ideias, nas suas visões de mundo. Então, quando a gente olha para São Paulo, que é tão gigante, tão potente, a gente olha, entende que é gigante, mas é como se o que tem de bom e o que tem de potente ficasse resumido a um espaço, a um bairro, a uma região, ignorando tudo que tem de muito bom em todos os lugares. E o Paulistar, ele tem esse propósito de mostrar, de evidenciar essas pessoas incríveis, esses lugares com as suas potências, com o seu lazer, com a capacidade de organização e de mobilização e de alegria que as pessoas têm. Então, eu tô sendo muito feliz, quase completando 42 anos, realizando o desejo da menina de 17 que entrou na faculdade para contar as boas histórias dos lugares que ninguém queria pisar. Então, eu tô andando por bairros que as pessoas não vão. E mostrando, olha aqui, como é que as pessoas fazem. Olha como elas se divertem. Olha quanta gente incrível tem. Então, isso é muito gostoso de ver. E cada bairro... Porque eu falo, São Paulo é tão grande que aí você olha bairro e cada bairro parece uma cidade, né? Eu gravei agora um dos episódios que a gente tem é do Grajaú. O Grajaú, ele é um distrito com 104 bairros dentro dele e 385 mil pessoas. É do tamanho de Bauru, no interior de São Paulo. Impressionante. É impressionante. E aí, nesse lugar, eu conheço gente incrível que me leva pra sentir, que me contam a história do lugar, que me contam os valores desse lugar, o que formou esse lugar, que gente que compõe esse lugar. Aí eu danço, eu rio, eu choro de alegria, eu como. Mas é vivendo o que essas pessoas vivem, como é que elas curtem esses espaços. E aí é interessante, porque o primeiro episódio do Paulistar foi o Capão Redondo. E foi uma experiência muito bonita pelo conjunto da obra, porque também depois encontrar tanta gente me falando assim, eu sou do Capão. Ah, você foi em tal lugar? Eu vou lá. E me escrevendo para perguntar onde é que é, qual é o endereço daquele cuscuz? Querendo ir pro Capão, orgulhoso de viver no Capão. Então, é tanto fortalecer a autoestima de quem já vive no lugar, quem já se mobiliza, de quem já realiza coisas incríveis, quanto apresentar para outra parte da cidade quão incrível cada lugar é. Para que a gente também ocupe a cidade plenamente, inteiramente, sabendo o que a gente tem de melhor. Porque as pessoas odeiam falar mal da cidade, né? Tem esse negócio de, ai, é feio, é sem graça. E tem uma questão que e a gente tá vivendo, falando muito de violência, e a gente tem o jornalismo que vai reforçar isso numa linguagem muito inflamatória. E aí você vem e vai mostrar outras nuances dessa cidade, outras pessoas dessa cidade. Qual é a diferença, qual que é a linha que separa isso de glamorizar as dificuldades, de mostrar regiões que estão precarizadas, mas mostrar as pessoas alegres ali? Por que é importante ter esse contraponto na dieta de informação e como ele pode ser equilibrado para fácil não tá, mas também não é do jeito que você está pensando? Uhum. É porque eu considero que são coisas complementares, porque a gente precisa fazer as denúncias do que não funciona, ou do que não tá bom, porque isso cabe ao poder público resolver. Então, a gente precisa falar da falta de saneamento, da falta de moradia, a gente precisa falar de violência, a gente precisa falar. O jornalismo faz isso e tem uma função social, porque eu considero que
muitas vezes as pessoas desconhecem e não fazem nada porque não sabem que uma coisa tá fora de ordem. A partir do momento que você tem a informação e você escolhe ignorar, aí já é uma escolha da tua vida, né? Aí você prefere não fazer a diferença. E o poder público tem por obrigação fazer. Então, quando a gente denuncia, quando a gente apresenta o que não funciona em determinado espaço, no espaço que tem de televisão, de jornal impresso, de site, de rede social, tem uma função social. Mas o problema é que quando a gente também só fala do que não é legal dentro de um espaço, a gente perpetua o que é estereótipo, a marginalização. Não dá para eu só falar de um espaço mostrando a violência, mostrando um crime, sem mostrar todas as outras pessoas incríveis que existem nesse lugar, porque à medida que a gente vai reforçando e só falando do que não presta em um determinado lugar, parece que todo mundo que mora naquele lugar não presta. E aí, faz o que eu fazia quando era adolescente, coloca outro endereço no currículo, porque você diz, se eu disser que eu moro aqui, ninguém vai me contratar. Se eu disser que eu moro aqui, vão suspeitar de mim. E isso é péssimo para qualquer pessoa. Não é sadio, não pode ser sadio. E quantas pessoas incríveis existem nesses lugares. Então, o Paulistar, ele não tem nenhuma pretensão em fazer de conta que os problemas que estão em determinados lugares não existem. A gente coloca o dado, a gente diz quantas pessoas tem, tem a informação assim da base que forma este bairro. Mas a gente valoriza as pessoas incríveis que vivem no bairro. A gente valoriza as ações que essas pessoas têm. Então, é num projeto que aparece, um projeto social, é alguém que é um mobilizador social, que me apresenta um lugar, é o empreendimento que essa pessoa fez, o negócio que essa pessoa montou diante de todas as adversidades. Ela vai lá, ela monta um restaurante, ela monta uma balada, ela valorizou aquele espaço público, ela faz a aula de capoeira, a da dança, ela valoriza e fortalece a cultura, o negócio e a autoestima de um bairro, que continuam acontecendo para além da violência, que continuam acontecendo e que existem para além do descaso público. Porque eu não posso esperar que, de repente, tenha saneamento básico para que eu tenha lazer, para que eu tenha diversão, porque senão, gente, a gente entrega os pontos. Né? Claro. Então, ter esse lado bonito do que é verdadeiro, do que já é genuíno, porque é o que já está acontecendo. Eu só tô vivendo e mostrando o que já acontece. Tem uma coisa que eu costumo falar aqui no Mamilos, que eu perdi o direito de não acreditar no Brasil. Porque toda semana senta uma pessoa na minha frente que está fazendo um trabalho incrível, um estudo incrível, uma ação incrível e que acredita no que está fazendo com muito empenho. Isso renova a minha esperança. Porque eu olho e falo, eu sei que tem muita coisa errada. Mas, poxa, olha essa pessoa que tá fazendo, é muito legal. Você sente essa sensação de renovar a esperança na cidade, na sociedade? Principalmente que, como a gente tá muito online, indo pouco pra rua, pra olhar pra cara das pessoas, pra trombar na feira, a gente fica só com a sensação, não fica com o fato. Qual que é a diferença de ir pra rua, de olhar pras pessoas, de ver isso acontecendo? É realmente sentir que tem uma vida bonita acontecendo, para além das tragédias que acontecem também. Como na vida, né? Tem momentos que a gente tá vivendo a maior felicidade e, ao mesmo tempo, vem a pior dor. Você fala, gente, não é possível. Porque a vida não dá uma pausa. Às vezes você chora a perda de uma pessoa muito querida, ao mesmo tempo que você está celebrando uma conquista profissional, a compra de uma casa, o nascimento de um filho, e as coisas estão acontecendo. E isso, quando você tá na rua, você sente isso, você conhece as pessoas reais, que às vezes não estão sendo apresentadas pelos algoritmos, porque a gente fica nas redes e aí você tem, assim, duas crises. Porque os algoritmos vão te apresentando todas as pessoas incríveis, com os corpos mais definidos, com as melhores viagens, com os melhores sapatos, com tudo, com a família mais incrível. E aí você pensa, meu Deus, você fazendo muito, parece que você ainda não saiu do lugar. Uhum. E do outro lado tem todas as tragédias, que os algoritmos também vão mostrando. Aí você abre uma rede social e de repente tem um atropelamento, uma pessoa morta, assim, um monte de desgraça.
que você olha para um lado e para o outro e você diz, gente, onde é que eu me encaixo nesse lugar? E aí na rua, você olha um monte de gente bem normal, fazendo a diferença, sem dizer nada, porque eu acho que esse também é um privilégio do meu trabalho e da minha escuta e dessa minha observação, que é de enxergar a grandiosidade em pessoas que são invisibilizadas. Você passa no dia a dia por alguém que você não dá a mínima importância, não tem um crachá, não tem um título exibindo, não tá andando com um diploma que você consegue encontrar numa rede. E ela faz a diferença. Você vai numa comunidade, vai num bairro, vai num projeto. Ela é a pessoa. Ela é a pessoa exaltada. Ela faz a diferença. Ela estimula uma juventude. Ela mobiliza um grupo. Só você que não sabe que ela existe. E o fato de você não saber que ela existe não quer dizer que ela não seja gigante. E ela não é gigante isso só pelo influenciadora. diploma. Então, e aí eu prefiro ser influenciada pelas pessoas reais que eu encontro enquanto eu circulo. E eu digo por essa cidade, por essa grande São Paulo, porque o Paulistar também vai para cidades da grande São Paulo. Então, a gente não fica só na capital. E tá aberta para olhar e falar... Poxa, que privilégio meu de encontrar essas pessoas. E que privilégio meu de ter um programa para poder apresentar essas pessoas que podem inspirar outras pessoas. Eu acho que até a gente cuida mais da cidade se a gente amar a cidade. Só que você ama as pessoas da cidade, né? Então, eu acho que tem uma função social muito forte fazer isso. Eu acho que, inclusive, nesses tempos hiperacelerados de muita informação... Eu lembro que uma vez conversei com uma mulher que tinha um projeto social na comunidade que ela morava e ela construiu uma biblioteca ali e fazia umas leituras coletivas. E eu reclamando de falta de tempo, ela trabalhava, ela pegava a condução, ela tinha filho e ela conseguiu fazer esse projeto. Uhum. Então, eu acho que o trabalho que você está fazendo nos dá a oportunidade de rever também as escolhas que cada um está fazendo. Como tem sido o retorno que você está recebendo das pessoas? Como é que o Paulistar está aparecendo aí? Ele tem sido um retorno grande e muito bonito, de um jeito que eu não esperava ter, assim, de uma forma tão imediata. Porque tem desde as pessoas me encontrarem na rua e falarem, eu sou do lugar que você foi. Eu já vou reclamar que eu quero comer no meu bairro. Então já me fala, já me chama pra Paulistar. Me chama pra Paulistar que eu vou. Porque tem isso do orgulho que as pessoas têm ao me encontrar, de falarem, eu sou de tal lugar. E isso tem sido muito bonito pra mim. Porque eu entendo que, para além de entreter, de informar, isso tem valorizado, assim, estimulado uma autoestima, uma pessoa se apropriar. E também tem sido bonito de ver as pessoas querendo ir para outros lugares, conhecer outros lugares. Então, quando eu recebo mensagem de alguém que está me perguntando onde é alguma coisa, que está num outro bairro, que está no extremo de onde ela vive. Eu moro na Zona Sul. Eu vi que você foi num lugar na Zona Norte. Que legal isso. Que bom das pessoas se sentirem à vontade para circularem dentro de uma cidade que muitas vezes a gente não ocupa porque a gente vai ficando amedrontado. Porque parece que se a gente sair de casa, assim, não vai sobrar nada, né? Porque, obviamente, tem uma violência acontecendo? Tem. Mas para além de quem tá levando, de quem tá roubando, de quem tá fazendo uma série de absurdos, de atrocidades, tem um monte de gente incrível. Então, esse retorno das pessoas me chamando e passando na rua falando, você tem que Paulistar lá perto da minha casa. Me chama, vou te levar para Paulistar. Isso tem sido muito bonito. Porque eu entendo que, mais do que qualquer medição de audiência, que a gente vê números, esse retorno, quando as pessoas me encontram, quando elas me escrevem nas redes sociais para me contarem como elas se sentiram. E às vezes, inclusive, porque elas se conectaram com as pessoas e não necessariamente com o bairro. Isso tem mexido comigo de um jeito muito positivo. Eu penso, tá tudo certo. Que bom que eu acredito nessa comunicação. Que bom que eu fui presenteada com esse programa, com essa possibilidade de estar nesses espaços com essas pessoas e levando para casa de tanta gente. Eu acho que te ajuda também esse olhar no impacto, né? Porque num mundo
hiperfragmentado de conteúdo, a gente precisa se preocupar mais com o impacto do que com números, né? Os números vão estar fragmentados mesmo, tem muita opção, mas quem está assistindo está sentindo o quê? Né? Tá falando o quê? Tá percebendo o quê? Falando em o quê, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar do Paulistar? Eu já estou esperando um guia, tá? Não quero fazer nenhum tipo de cobrança, mas... Tem guia de Nova York, guia de não sei onde, quero o guia Valéria de Paulistar. Qual é o futuro desse projeto e de outros projetos que você está mirando? Eu espero, com o Paulistar, conseguir fazer essas pontes bonitas na cidade, né? Entre essas pessoas, os lugares, apresentar o que a gente tem de potência, o que a gente tem de bonito, para além das nossas dores. Porque elas estão lá, mas a gente tem muito para mostrar. Então, eu espero conseguir ser essa ponte firme, forte e feliz. Firme, forte e feliz, porque realmente é uma realização. Então, eu quero conseguir trazer muitas histórias. A gente tem um programa que tá aí todo sábado à tarde, 2h40. E também... tá pro Brasilzão, pro mundo, porque tá no Globoplay. Então dá pra assistir, dá pra curtir, dá pra saber o que a gente tem. E eu espero conseguir sensibilizar as pessoas. E sobre os projetos futuros, Cris, eu sigo com o meu coração muito aberto, a minha mente também. E eu acho que isso é o que me faz me movimentar, sabe? Tem várias coisas que eu vou vivendo na minha vida. Adoro, né? Ainda bem que eu vou vivendo na minha vida. Eu vou vivendo, eu vou sentindo... que eu não projetei. Porque eu sou uma mulher negra de origem periférica que tinha pouca perspectiva, assim, dentro de um universo que a gente fica muito cerceado e que parece que sonhar é algo que vai provocar mais dor do que realização. Porque você sonha dentro de um lugar que você tem poucas possibilidades de realizar, você cria mais uma dor, né? Que você fala, pô, você vai ficar com a dor da frustração. E... por alguma razão, eu fui uma menina que sonhou. E eu sigo sendo uma mulher que sonha. Mas eu não sonho sonhos concretos de dizer, eu quero isso daqui. Eu tenho muitos ideais de vida, eu tenho muitos propósitos. Então, eu fico sempre aberta para que a vida também venha me presenteando com projetos que me permitam ser realmente eu. Que eu possa me colocar no mundão num papel bonito, assim, pra, sabe, ter sentido a vida. Quando eu faço as minhas escolhas, quando eu escolhi ser jornalista, tem as 3 alternativas que você coloca lá na hora de fazer um vestibular. Eu escolhi jornalismo, jornalismo, jornalismo. Eu só mudei o horário. Noturno, matutino, vespertino. Eu não escolhi outra coisa. E eu não escolheria de novo. Então, quando eu vou fazer uma palestra, eu vou pra... plantar boa semente. Vai falar de comunicação humanizada, vai falar sobre a comunicação, não importa. Sobre direitos humanos, não importa. Eu vou palestrar, eu vou plantando semente. Eu tô na televisão, eu tô plantando semente. Então, eu fico muito aberta e esperando que a vida me presenteie com projetos que eu possa plantar boas sementes. Aberta e trabalhando muito, né? Fazendo muita entrega, porque não é aberto só esperando, não. Olha aí, tem muita coisa já no ar. Porque para dar certo, você recebe as sementes e você cultiva, né? É mesmo? Então, a gente trabalha. Então, eu vou sonhando e vou trabalhando, e vou trabalhando, e vou trabalhando, e vou trabalhando, e me realizando. Num mundo em que true crime virou o grande conteúdo a ser consumido, que as notícias de violência... faz parecer que se você sair de casa, você vai perder tudo. O Mamilos, o Paulistar, são equilíbrios na dieta de informação. Né? Aquele momento que você fala assim, eu vou realmente consumir um conteúdo que no final dele eu vou sentir nada além de paz. Pouco de paz. Porque senão é isso, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de burnout, a gente está falando de ansiedade. Mas o que a gente está comendo, né? O que a gente está consumindo para ajudar a equilibrar essa dieta? Então, eu queria te agradecer por trazer esse projeto, conseguir colocar isso de pé, porque não é fácil, mas é ajudar o brasileiro mesmo na dieta de informação, um pouco menos de ultraprocessado, para poder equilibrar isso e ter saúde e ter vitalidade
para transformar a si e a cidade, o lugar que a gente vive. Valéria, parabéns pelo projeto, vida longa a ele. E as portas do Mamilos estão sempre abertas aqui para te receber. Muito obrigada. Olha, Cris, eu que agradeço. E eu vou te dizer que o Mamilos me alimenta de esperança, de um olhar bonito para a vida, porque mesmo quando a gente está falando de coisas que são conflitantes, escutar vocês me faz acreditar, sabe? Assim, falar que bom que eu dediquei meu tempo para me alimentar disso, tá vendo? Tá tudo certo. Eu acredito em dias melhores e a gente trabalha para isso. Que bom, vocês com Mamilos, eu aqui com Paulistar, a gente plantando boas sementes e cultivando com muito trabalho. Com muito trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais. Um beijo. Mamilos. Mamilos.